Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se hoje vier alguém falando que é apóstolo de Cristo, que é apóstolo da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Hoje eu gostaria de estar falando novamente, como você fala aqui, da salvação por graça, mediante a fé. Essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Mas em todo momento, hoje eu gostaria de falar sobre a soberania de Deus, que muitos dizem que nós podemos decidir crer ou não crer, que nós podemos tomar as nossas decisões, as nossas escolhas. Em parte, sim. A gente tem um livre-arbítrio em parte. E, primeiramente, a gente está debaixo da soberania de Deus. Então, a soberania de Deus é acima do nosso livre-arbítrio, porque a gente tem condição de decidir certas coisas, como o que roupa eu vou usar, o que eu vou comer, eu vou ir para onde, mas que se trata das coisas de Deus, até isso, algumas coisas a gente tem um certo livre-arbítrio, mas primeiramente, para decidir se a gente quer crer ou não em Deus, infelizmente não, felizmente, né? Porque a gente não tem. Porque se a gente tivesse, a condição natural do homem é não querer estar com Deus, é não querer fazer a vontade de Deus. O homem natural, ele é inimigo de Deus. Porque quando o homem caiu no Éden, ele se tornou inimigo de Deus devido ao pecado que entrou. E todo tempo o homem não quer estar com Deus. Eu trouxe a leitura em Romanos 3, Romanos 9, aliás, para ler. Só que eu vou começar em Romanos 3, fazendo uma pequena leitura aqui para a gente entender. A partir do versículo 10. Romanos 3, a partir do versículo 10. Como está escrito: não há justo, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então aqui nós conseguimos ver que a condição do homem é arruinada. Não tem como o homem obter salvação assim, eu quero crer. Não. Se Deus não levar ele para crer em Cristo, ele não vai. Como está em João 9, João 6, desculpa, João 6, fala o quê? Que só vai a Cristo quem for enviado pelo Pai. E todo que foi enviado pelo Pai, ele não perderá, ele não lançará fora de jeito nenhum. A vontade do Pai é que ele não perca nenhum. Ou seja, Jesus já começa falando que a pessoa não vai perder a salvação de maneira nenhuma, que ele não vai lançar fora de maneira nenhuma. E todavia a gente fala, mas como assim? E todos serão ensinados pelo Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, mas serão todos ensinados pelo Pai. Ou seja, a única maneira de até Jesus Cristo é se for ensinado pelo Pai. Mas como ser ensinado pelo Pai? A palavra fala, todo aquele que é vindo do Pai, que é nascido do Pai, que é o novo nascimento do homem. O homem se encontra morto em seus delitos e pecados. O homem não tem o que fazer, não tem nada. Um defunto faz o quê? Nada. Deus injeta a vida nessa pessoa para que ela possa vir a crer. Quando a pessoa recebe vida, ela tem consciência de que ela é um pecador e de que nada ela pode fazer. Não existe obra que possa apagar pecado. A palavra de Deus é muito clara que sem remissão de sangue não há perdão de pecados. E todo o tempo nós cremos em Jesus Cristo por quê? Por quê? Por quê? Porque queremos? Não. Porque pela fé. Mas a fé vem de nós? Não.
é dom de Deus. Pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, a fé não vem de nós. A misericórdia de Deus nos salva. Deus tem misericórdia da gente, de nós, e nos salva. Assim também concorda com João 5, que fala que Jesus salva assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter toda a vida em si mesmo. E ele dá a vida a quem ele quer, e não a quem luta, quem insiste em querer. Vamos agora ler em João, a partir do versículo 13. Como está escrito, amei, Romanos 9, a partir do versículo 13. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouve ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouve ter compaixão. Assim, pois, isto não depende pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Entenda que graça, significado o quê? Misericórdia. É a misericórdia de Deus. É o favor imerecido que Deus presta para todo aquele que crê. E o crer vem de nós? Não, porque é pela fé, e a fé é dom de Deus. Entende? Então, se você, homem natural, pega e fala, eu posso crer em Jesus, escolher crer ou não crer. Não pode. Você só tem como ir a Jesus de um jeito. Como está escrito em Romanos, em João 6, se for ensinado pelo Pai, que concorda com Efésios 2, versículo 8. Então a gente entende que a gente só vai a Cristo Jesus se for ensinado pelo Pai, se o Pai der, assim como o Senhor fala para Nicodemos, que necessário vos é nascer de novo. Quando você nasceu da sua mãe, o que você fez? Nada. Porque quem nasce faz o quê? Nada. Que dá a luz, que faz a pessoa nascer, que tem trabalho. E o Senhor, ele fala que das trevas fez resplandecer a luz. Assim também o Senhor faz do nosso coração resplandecer a luz, porque o nosso coração natural ele está totalmente em trevas. Não há bem, não há quem faça bem, não há um sequer. Ou será que a palavra de Deus é mentirosa? Não, eu procuro... Não. Se você está querendo buscar realmente o Senhor, é porque é o próprio Deus que está te levando até o Senhor Jesus. Não tem como. É impossível alguém tomar a iniciativa e falar, eu quero buscar Deus. Eu quero buscar o Senhor Jesus. Não tem como, é impossível. Se não for dado pelo Pai. Que a palavra de Deus não entra em contradição. Então, uma vez que a pessoa entende que ela salva agora somente por graça, por favor imerecido, ela vai entender que ela foi eleita, que ela foi predestinada antes da fundação do mundo para poder crer em Cristo Jesus, como está em Romanos 8, como está em Efésios 1, como está aqui no Romanos 9. Pois diz a Escritura, a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o
o meu poder, e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Portanto, tem misericórdia de quem quer, e a quem quer endurece. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Ou seja, quem resiste à vontade de Deus? Ninguém. A vontade de Deus. Deus é o soberano. Ele é Deus. Me perdi aqui. Mas o homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua paciência e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Então, Deus nos preparou de antemão para a glória. Há muita gente que fala assim, mas e os vasos de desonra? Deus preparou os vasos de desonra. A gente tem que entender todo o tempo, todos nós estávamos condenados. E o Senhor, na sua misericórdia, Ele quer salvar. E todo aquele que crê é porque Ele salva. Então o Senhor predestina é porque Ele sabe quem é que vai querer. Não. Ele somente quer salvar e escolhe alguns para salvar. Porque iriam todos. Quando você encontra 10 mendigos, 10 moradores de rua, e você resolve dar comida para 5, a injustiça da sua parte, porque você não deu comida para os outros 5, hein? É a mesma coisa. Todo homem estava condenado e o Senhor quer salvar alguns. Então não adianta eu crer ou não, porque o Senhor sabe. Em todo tempo, se você não crê, é porque você não... E se você crê, é porque você foi predestinado antes da fundação do mundo. Então, antes de você querer saber se você é predestinado ou não, somente creia. Se você crê, é porque você é predestinado. Simples. Crê, você é predestinado. Não, Daniel, eu não acredito no negócio de predestinação, não. Leia a palavra de Deus. Leia. Aí você vai ver que só vai a Deus quem foi ensinado pelo Pai. Só vai a Cristo quem foi ensinado pelo Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, mas serão todos ensinados pelo Pai. É meio estranho, né? Olha só, se você tem fé, é porque alguém te concedeu a fé para você crer. E essa fé não veio de você. Muitos se dizem cristãos, mas não é porque se dizem cristãos que são. Muitos vão a um lugar, a um templo, falam que estão adorando a Deus, em todo o tempo estão atrás de quê? De coisas para essa vida, coisas terrenas, bem-estar, uma boa família, carro, uma boa esposa, essas coisas materiais que o Senhor não prometeu à igreja, mas prometeu a Israel, que é o povo terreno de Deus. Entende a diferença? Israel, povo terreno, aonde o Senhor, depois do arrebatamento da igreja, volta para a edificação de Israel. Vai revoltar, vai ter edificação do templo. Ele virá com todo o poder, com a sopro da sua boca, e irá desfazer o anticristo. Então, em todo o tempo, os cristãos, os que se dizem, cristãos, os cristãos professos,
que só professavam da boca para fora. Esses acreditarão na mentira para que sigam o anticristo. E aí, esses vão passar pelo julgamento do Senhor. Porque os que são igreja não são julgados. Ah, como assim não? Todo mundo tem que passar pelo julgamento. Não. Quem crê em Jesus não é julgado, mas já passou da morte para a vida. João 3, João 5. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Então é isso. Simplesmente é crer que o Senhor Jesus salva a quem Ele quer. Quem quer? Quem quer não. Quem o Senhor quer. Não é quem quer. Eu quero ser salvo. Não. Clama a Ele, se humilha. Confessa que você é pecador e você não tem nada o que fazer para ser salvo. Senhor, eu sou pecador e não tenho como me salvar, Senhor. Me salva. Pede Ele salvação. E eu tenho certeza que do jeito que Deus... De jeito não, Deus é maravilhoso, é tão bom, é misericordioso. E Ele vai te salvar. Porque Deus, quando um homem reconhece que é pecador, nesse momento já é Deus agindo no coração dessa pessoa. Porque o homem natural, ele não consegue perceber o qual pecador ele é. Porque ele se acha, não, mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, não faço aquilo, eu trabalho direito, eu tenho uma boa família, uma boa casa. Não, eu não sou pecador, não. O homem, ele tem uma lepra no corpo. Corpo que eu digo não como material, mas espiritual, de uma maneira que ele não consegue sentir o peso do seu pecado. Até porque a lepra é um símbolo de pecado, né? Que ela traz uma dormência à pele, à carne, que a pessoa se machuca, se coçando, se machuca certas vezes que não sente. E assim também, o homem, a consciência do homem é cauterizada. O homem não consegue perceber que ele está arruinado em pecado. E sendo somente necessário crer em Cristo Jesus. Mas esse crer não vem de nós, é dom de Deus. Entende? Mas se nós clamarmos, porque quando o Espírito Santo está sempre à porta, para todo. Enquanto há vida, há esperança. Se a pessoa crê 1 segundo antes de morrer, está salva. Mas mesmo se ela foi bandido, se ela assassinou, se ela matou, sim. Assim como um bandido na cruz, que reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor e foi salvo. Então, é somente por crer. Não, sim, eu acredito que é só crer, mas você tem que crer, e aí se andar errado, se fazer algo, aí perde a salvação. Não, porque é a palavra do Senhor que está em jogo. Não é a minha palavra nem a sua. O Senhor Jesus fala que todos que vão a Ele são ensinados pelo Pai. E todos que vão a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Ele fala que todo que vai a Ele, o Pai, a vontade do Pai é que Ele não perca nenhum. Ou você está chamando o Senhor Jesus de fraco? Olha, Pai, infelizmente eu perdi. Alguns sabem. Não, de maneira nenhuma. Jesus Cristo fala que as ovelhas deles escutam a voz dele. E de maneira nenhuma ele as lançará fora. Ele não pode perder uma ovelha, ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. O Pai é maior que todos. Ele e o Pai são um. Isso está em João 10. Confere lá, lê a Bíblia. Todo tempo, a maior burrice do cristão, eu falo burrice sim, porque a gente escuta, eu falo porque eu já fui um desses burros tapados, de olhos cegos, e escuta o que um homem fala à frente, num púlpito, e o que ele fala a gente considera como sendo a palavra de Deus, o qual é pura mentira. Porque muitas vezes a pessoa fala a palavra de Deus, mas
com uma grande quantidade de fermento. Ou seja, fermento é um símbolo de pecado ou de má doutrina. Nesse caso, a gente está se referindo à má doutrina. Quando a pessoa fala que tem que fazer alguma coisa, pois temos que fazer isso, aquilo, usam passagens que parecem falar que tem que se esforçar para ser salvo, pois se aquele dia, quem perseverar até o fim será salvo. Ah, tá vendo? Tem que perseverar até o fim. E aí a pessoa fala, tá, não, eu vi lá, o pastor falou, o cooperador falou, sim, tem que, sabe, até o final, tem que perseverar. Mas, todavia, quando a gente começa a ler, realmente, a gente vê, se a gente ler, a gente vai ver que a vossa fuga não se dê num sábado. Não sabe por quê? Eu não sou Israel, eu não sou... Se eu for o quê? Lá de Israel, que eles guardam sábado. Que a nossa fuga não se dê no inverno, que a fuga não se dê... Mas por quê? Observa. E ainda mais justo quando a gente começa a entender que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Ou seja, ali está falando de judeus entrarem no reino com vida física e não de salvação eterna. Por isso que eles devem perseverar até o fim para entrar no reino de 1000 anos que haverá após o arrebatamento da igreja. É isso. Quando as pessoas querem realmente servir a Deus, elas começam a entender que a Bíblia, ela não é um livro tratando somente de um povo, ela tem dispensações. E atualmente, o tempo que nós estamos é no período de graça da igreja. Ou seja, não tem como outra pessoa receber salvação se não for por graça. Somente que é a misericórdia de Deus para todo o que crê. Estou me procurando aqui para a gente ler mais um. Não. Aqui. E que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer a seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentis. Então, nós somos gentis e nós somos chamados, somos eleitos, somos predestinados. Entende? Como diz ele também em Oséias: chamei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que nos lugares em que lhe foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então nós recebemos a filiação agora mediante a fé, em crer que Jesus Cristo morreu em nosso pecado, morreu em nossos lugares. Ou seja, a partir desse momento, a raiz do pecado ela foi cortada. Ou seja, eu não posso mais ser condenado à morte pelo pecado, porque essa raiz do pecado ela acabou. O Senhor Jesus já pagou, já morreu no meu lugar.
eu devo andar em retidão. Sim, eu devo andar nas boas obras. Sim, mas as boas obras não me dão salvação. As boas obras não me seguram a salvo. É o crer que me salva e que me mantém a salvo. Somente. Eu devo sim andar nas boas obras. Como a palavra de Deus fala, que pela graça somos salvos. Ou seja, pela misericórdia de Deus somos salvos. Por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se você fizer, eu perseverei até o fim, é por isso que eu fui salvo, então glória para você. E a palavra de Deus não fala isso. Pelo contrário, fala que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Entendeu? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas, criados para as boas obras. A gente, quando tem a salvação, nós somos criados, então sabemos que nós somos criados para as boas obras. E se não andarmos nas boas obras, aí tem correção, como está escrito em Hebreus 12. Deus é Pai bom e não há pai que não corrija o filho que ama. Deus corrige a todo que toma por filho. Entende? Deus, se necessitar, Ele vai te açoitar. Se necessitar, Ele vai te recobrar sua vida carnal, material, te tirar, teu testemunho não está servindo, então vem logo para casa, filho. É isso que Deus faz. Como está em 1 Coríntios 3, que fala sobre a salvação com obras e a salvação sem obras nenhuma. Em Romanos 4, fala que Deus, a fé do ímpio é contada como justiça. Deus imputa a fé do ímpio como justiça. Assim como creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então entenda que uma vez salvo, salvo para sempre sim. Porque o Senhor Jesus não pode perder ninguém. Se você falar que eu posso, você pode perder a salvação. Se você realmente é salvo, você está falando que o Senhor Jesus é fraco. Está dizendo que o Senhor Jesus é mentiroso. Porque ele afirma que ninguém vai se perder. Em Romanos 8, é muito lindo esse versículo, que fala, é o penúltimo versículo de Romanos 8, que fala que nem o presente, ou seja, nem agora, nem o futuro, nem por vir, nem o futuro, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, nem o futuro pode nos tirar a certeza da salvação, pode nos tirar a salvação. Você que não está acreditando na palavra do Senhor, não pode. Também Isaías exclama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então a gente vê aqui que um remanescente de judeus também será salvo. Porque o Senhor dos exércitos, porque o Senhor executa a sua palavra sobre a terra, consumando-a e abreviando-a, e como antes disse Isaías, e como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos sido feito como Sodoma e semelhantemente a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentis que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Por quê? Essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não
atingiu esta lei. Por quê? Porque não buscavam pela fé, mas como que pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Então, todo o tempo, quem busca pela obra vai tropeçar igualmente a esses judeus que tropeçaram aqui nessa pedra. Porque eles buscavam o quê? Pela fé? Não, mas pelas obras. Eles achavam que tinham obras para entregar a Deus. Por quê? Porque não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. Ou seja, quem crê em Jesus não será confundido, porque Jesus é a pedra de tropeço, é a rocha de escândalo para os que não creem, porque quem crê em Cristo Jesus, ele é pedra angular, a principal da edificação da igreja. É a pedra, a mesma pedra que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, que eis que ele lança o fundamento, o qual é Cristo. Então, todo que em Cristo, que é o fundamento, deve edificar em cima desse fundamento. Se a obra é genuína, a obra de pedras preciosas, de ouro, de prata, receberá o quê? Galardão. E as obras que se queimam, que a de madeira, a de feno, a de palha, todavia o tal será salvo como que pelo fogo, como de raspão, porque ele creu em Jesus Cristo como seu Salvador, e a palavra do Senhor Jesus não pode entrar em contradição. É só isso que a pessoa tem que entender. Não, a palavra de Deus fala que a salvação é por graça, é sem obras. Como está escrito em Romanos 11, se é por graça, já não é mais por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Então, a gente pode ver que está comprovado, está claro, que não depende de obras. Ah, não, mas lá em Tiago está falando, tem tua obra. Em Tiago fala que tem que ter obra. Aí está falando de testemunho cristão. Um irmão, como eu posso ter comunhão com o irmão? Como eu posso chamar ele de irmão? Como eu posso tomar ceia com ele? Como eu posso estar em comunhão com ele? Se eu vejo um irmão... O quê? Falando o quê? Outro irmão. Então, o quê? Se um irmão vê um outro irmão, né? Um irmão vê um incrédulo, ou são dois... Não. Um homem... Não, mas é irmão. Vê outro irmão necessitar das coisas do corpo. Aí fala, não, mas negar não pode, tem que fazer caridade, boas obras. Aí, se não fizer isso, perde salvação. É perder tempo. A gente deve fazer as boas obras, deve andar. Se a gente vê um irmão necessitando, a gente deve ajudar. Assim também como se a gente vê um incrédulo precisando, a gente deve ajudar. Mas não é essas obras. É a mesma coisa. Tem tu fé? Me mostra a tua fé. Aí, eu não tenho como ver fé, mas Deus tem. Até porque, primeiramente, a fé é dom de Deus. Então, tem tu fé? Me mostra a tua fé, que eu te mostrei a minha fé pelas minhas obras. Entende? Pelas obras, eu conheço um cristão. Pela fé que Deus deu, ele sabe quem é dele. É bem diferente. Quando você entende que a gente é salvo por fé, mas temos que ter obras, não para se salvar, não para permanecer salvo. Devemos ter obras porque o nosso Senhor quer assim, porque Deus quer assim. Ponto.
Se você entender que Jesus Cristo é a vida eterna, você vai entender que ele morreu por você, você vai entender que ele é o seu prêmio. Por quê? Você tem a vida eterna? Então, a vida eterna é de Cristo Jesus. Como você não vai fazer a vontade dele? Porque agora você é filho e você tem o Espírito habitando em você. Como você não vai fazer as coisas de Deus? A sua mente agora, como diz a palavra de Deus, pois nós temos a mente do Senhor. Então é bem simples quando a gente entende que a gente é salvo. Nós somos salvos somente por graça, favor imerecido. Do mesmo jeito que o apóstolo Paulo brigava na Assembleia dos Gálatas, falando que eles que eram insensatos, pois estavam decaindo da fé, entende? Falando que tinha que fazer coisas para ser salvo. Só crer não era capaz de salvar. E ele pega em Gálatas 2, ele pergunta no último versículo, ele fala que se é por obras, segue que Cristo morreu debalde ou em vão. Entende isso? Creia somente em Deus. O amor de Deus é muito grande para todo aquele que crê, porque o Espírito está à porta. Somente creia. Se você crê em Cristo Jesus, você é selado pelo Espírito Santo da promessa, como está escrito, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Isso está em Efésios, não lembro qual capítulo nem qual versículo. E do mesmo jeito, em Atos 2, fala que todo dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que vão sendo salvos. Ou seja, uma pessoa ela é acrescentada ao corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, é os membros do corpo somos nós. Cada um é membro um do outro e devemos sim ter comunhão um com o outro, devemos nos congregar a Cristo Jesus somente ao nome dele. Entendam isso, tá bom? Mas obra não salva ninguém, não mantém ninguém a salvo. É somente por graça, por meio da fé, e a fé não vem de nós, é dom de Deus. Amém.